Olá, gente, tudo bem com vocês? Grande abraço, saudações. Aqui fala contigo o criador, tutor, editor do Pitoco, Jair Eduardo, no Pitocast desta sexta-feira. Amigos, como é sexta e faz 27 anos que isso acontece, estamos circulando com mais uma edição do jornal. Por mais pertinho para você ver aqui, é uma foto incrível do Manuel Teixeira, do drone, em que a cidade parece uma bola. E isso nos inspirou a dar esse título. Para quem vai a bola? Para quem vai a cadeira lá no terceiro andar do Paço? Define agora, nesse domingo? Não, tem segundo tempo? Bom, aí daqui a pouquinho já falamos nesse assunto. Voltamos com a loteca do Pitoco. Olha aqui, ó. Você pode dar teus pitacos. Tem um QR Code aqui, você chama lá e me manda o seu pitaco da tradicional loteca do Pitoco. Conversei com o Jaime Vazata. Ele perdeu uma filha naquela tragédia do Voe Paz. E perguntei para ele de onde ele tirou coragem para prosseguir na campanha. O Jaime relutou inicialmente de falar sobre o assunto, não queria de forma nenhuma explorar politicamente algo tão trágico, mas ele respondeu e está aqui no Pitoco. Recebo hoje o comunicador Valdomiro Cantini, estagiário no rádio. Estamos tendo que explicar para ele aqui a distância para microfone e outras coisas. Está começando agora, mas aprende rápido, né? Um menino esperto, inteligente. Cantini, muito obrigado pela sua presença. Prazer, Jair. Muito obrigado a você pelo honroso convite. Está aqui já ouvindo aquele barulhinho blim, 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 da urna, né? Já. Para falar de coisas que você gosta como eu e que aqueles que não gostam serão governados por aqueles que gostam. A dita política, né? Exatamente. Prazer estar aqui. Cantini, quantos anos de caminhada ao microfone? 47 anos. 47 com meus 30 e poucos. Vamos por 30 para ficar uma conta mais redonda. Então aqui nessa mesa nós temos 67 anos de experiência e esperamos poder orientá-lo a respeito ou dar algumas dicas do que vai acontecer no domingo, embora a gente não tenha uma bola de cristal. Tem uma bola aqui na capa, mas não é a bola de cristal. Mas pode ser uma bola dividida, né? Pode ser uma bola dividida. Tem um número aí, 50%, tem um número, é bola dividida. Cantini, primeiro, existe pesquisa por encomenda? Existe, assim, a gosto do freguês? Você também atua nessa área? E as pessoas acabam ficando céticas com as pesquisas. Existe possibilidade, com todas essas regras que o tribunal põe, de haver algum nível de manipulação em pesquisa? Jairo, existe e existiu e vai existir se permitirem as pesquisas. Você sabe que o Requião, entre as suas maluquices, dizia: quer comprar carne, tu vai no açougue. Quer comprar remédio, vai na farmácia. Quer comprar pesquisa, vai no Ibope. Você lembra, né? Lembro. A ponto de que o Ibope, de tanto que errou, de tanto que extrapolou, ele acabou mudando de nome. Acabou saindo do mercado. IPEP, é isso, né? Acabou saindo do mercado. Jairo, infelizmente, essa prática existe porque a legislação ela é falha. A legislação ela não proíbe o número, o resultado. Ela não coíbe a prática do delito da pesquisa. Ela aceita a impugnação quando o Instituto não ofereceu os dados técnicos para o registro da pesquisa. Então você pega um bom advogado, você pega um bom estatístico, ele faz exatamente em cima dos números do IBGE, em cima da legislação, e ele apresenta o quadro perfeito. Perfeito. E aí você vai lá, esse instituto vende resultado. Vai lá, não, está perfeito aqui. Nós não temos resultado. Então não podemos impugnar o resultado, porque o resultado ele tem 5 dias depois do registro para divulgar. Depois da divulgação, você pode impugnar, nós vamos estudar, e aí vamos mandar tirar da publicação. Agora, se o Instituto está correto, tem um bom quadro jurídico, ele registra as pesquisas e ninguém consegue impugnar. E aí vem os números que foi vendido ou que realmente vem a ser uma realidade. Mesmo que se impugne, aquele link já rodou a cidade inteira. Como diz aquela frase, né? Enquanto a verdade veste as suas meias, a mentira deu a volta no mundo. Essa não é uma frase minha, mas é uma frase que é válida. Cantini, você divulgou uma pesquisa na manhã desta sexta-feira, que estamos gravando, você pode estar assistindo depois, 4 de outubro de 2024, 48 horas antes da eleição. O que dizem os números, Cantini?
O que temos hoje uma expectativa de concluir esse pleito já no primeiro turno, se os indecisos, que são 5%, decidirem pela proporcionalidade dos candidatos. Quem tem mais leva mais, né? Quem tem menos, evidentemente. Então, ou dentro da margem de erro, esse é o detalhe. A pesquisa tem 95% de corresponder o resultado. A cada 100 pesquisas, 95% tem que trazer próximo do resultado apresentado. Por isso que tem essa credibilidade. E a margem de erro depende do número de abordagens de entrevista. Uma entrevista com 780, uma pesquisa com 780 entrevistados, Jair, eles dão uma margem de erro de 3,5. Aí o pessoal vai baixando o número de entrevistados para aumentar, né, a margem de erro. Tem pesquisa com 6% de margem de erros. Isso aí é para dizer que está errado já. Quer dizer, para um pouquinho. O candidato está liderando com 30%? Não, mas ele poderia ter 24 ou 36. Você está entendendo? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, como a gente trouxe hoje uma pesquisa com 3,5% da margem de erros, para mais ou para menos, e tem 5% ainda de indecisos, eu acredito que, como acompanho com você a toda a eleição, a proporcionalidade pode levar a acabar a eleição no primeiro turno. Veja bem, alguém pode perguntar, mas 750 opiniões diante de mais de 200 mil eleitores. Ora, não precisa deixar 1 litro de sangue ali no laboratório para ter o seu exame, né? Algumas gotas apenas são suficientes. Eu acho que essa analogia explica bem. Deixa eu passar os números aqui, Cantini. Está aqui. Cantini divulgou hoje a pesquisa na Rádio Massa. Votos válidos, que é o que vale lá na urna, não é? Votos válidos. Renato Silva, 50% redondos, 50% das intenções de voto. Edgar Bueno, 23,6%. Márcio Pacheco, 19,2%. Professora Línia, 7,2%. Cantini, você averigou a rejeição também? Enquanto eu pego os números aqui que eu preciso dar no ar aqui para não cometer um crime eleitoral? Quando você tem um pleito como esse, Jairo, a rejeição ela continua praticamente a mesma de todas as pesquisas, né? Lidera, passando de 20% a professora Lírias, depois vem o Edgar Bueno, na sequência o Pacheco e o Renato. Né? Inverteu-se aí a posição do Pacheco para com o Renato na rejeição. Né? O Instituto levantou essas possibilidades, por quê? E foi dado um sinal de que foram as denúncias contra o prefeito Paranhos, né, o quadro apresentado cercando o deputado Pacheco nesse momento. Mas não foi assim muito sentida essa rejeição que aumentou do deputado Pacheco. Pois é, houve uma preocupação no comitê do Pacheco de que essas denúncias do ex-deputado Evandro Roman fossem atribuídas a ele, Pacheco, né? E todo mundo que dá pancada tem uma tendência a subir a rejeição, que eu diga o Marçal lá em São Paulo, né, que bateu agora em 53%, segundo Datafolha de ontem. Né? Mas o comitê do Pacheco nega que tenha vínculos com isso, embora o Roman esteja apoiando a campanha do Pacheco. É preciso dizer que o Instituto de Pesquisas Estatísticas, o RIT, né, ouviu 781 eleitores entre 2 e 3 de outubro de 2024, nível de confiança 95%, margem de erro 3,5% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número PR 01773/2024. Nós temos que falar esses dados aqui porque é uma questão legal. Né? Cantini, vamos lá. Você acredita que a popularidade do prefeito Paranhos, que é inegável, isso aparece também nas pesquisas, né, tenha blindado a campanha do Renato, vou dizer assim, porque, na verdade, o ataque era no Paranhos, mas o objetivo era atingir a candidatura do Renato. Erro, né, Jair? Erro você acha que foi um erro da oposição? Estratégico. Todo mundo sabia, Jair, e você também, e eu que também tenho pesquisas qualitativas, que vale muito mais que a quantitativa, numa pré-campanha e durante uma campanha, para você conhecer as virtudes, né, do teu candidato e os defeitos que ele tem. E todas as qualitativas diziam que o grande homem, o grande eleitor, era o Paranhos, e é o Paranhos. E todo mundo sabia da credibilidade que ele tem,
né, da popularidade que ele tem e que seria realmente ele o candidato, passando os votos para o candidato dele. E aí vem nesse momento a equipe do Pacheco não pode desassociar, né? Eu já falei com o deputado sobre isso. O Moacir Wozniak é da coordenação da campanha. O Aguinaldinho foi a Brasília fazer denúncia. É da campanha. O Evandro Roman é uma estrela do PP aqui. O Valdinei da Silva também. Aí você vê a articulação do ex-deputado Alfredo Keifer. Bastidores. Não tem como desassociar. Eu pergunto, quando o candidato perde a mão de uma campanha e desassocia Fernando Mantovani com a sua equipe, ele com a sua equipe, e mais essa busca por tentar denegrir a imagem política do prefeito Paranhos, que nesse momento, no meu entendimento, com respeito a todos, não é uma questão de buscar a justiça. Não é que vão fazer devolver o dinheiro público, não é que vão botar na cadeia, não é que vão deixar inelegível. Nesse momento era simplesmente tentar destruir o Paranhos para destruir o Renato. A população percebe isso, Cantini? Claro que percebe. Claro. E não só a população mais desavisada, com todo o respeito à periferia, mas a classe empresarial sentiu muito isso. Sentiu muito. E vão ficar feridas incuráveis, né? Se já tinha alguma fratura, agora ficou exposta, né? Então, esse peso é que somou nessa reta final, no meu entendimento, e até pelos próprios números das pesquisas. Essas explicações que até agora, muito vagas, do prefeito Paranhos sobre esse suposto enriquecimento ilícito, esses imóveis, essas matrículas. Cantini, você acha que, juridicamente, lá na justiça, quando for colocada uma lupa sobre essas questões, você acha que o prefeito vai conseguir se livrar dessas denúncias? Ou você acha que a situação dele pode se complicar na justiça? Olha, Jairo, eu não vou subestimar a expertise do Paranhos. Porque se ele realmente tem alguma coisa a pagar à justiça com essas denúncias, ele é um péssimo ladrão. Tá? Porque se tem todas as denúncias do filho do presidente, do Lulinha, milionário, fazendas, boi, porto, todo dia vem e ninguém chega a ele. Ninguém chega a ele. Prenderam o Lulinha? Ele devolveu o dinheiro alguma vez? E se você pegar a declaração do imposto de renda dele, nos 2 mandatos do seu pai, ele ficou trilionário. Tudo que pegaram até agora configurado, se eu não me engano, foi uma estatal da telefonia, acho que a Oi, né? Sim, um patrocínio. Um joguinho. 6 milhões, uma coisa dessas, assim. Que está na moda agora aí de prender artistas e assim por diante. Então você acha que se houve algum problema com o Paranhos e o mercado imobiliário, os loteamentos e as loteadoras, se houve algum problema, foi amadorismo mesmo? Completamente amadorismo. Tá? Completamente. Porque eu estranho realmente se, porventura, o Paranhos vivido tenha sido completado, seja beneficiado com alguma regalia, uns benefícios do poder, e botado o nome, o sobrenome e o CPF numa construtora, deixar o rabo. Com todo o ativo político que tem, com todo o futuro político que se deslumbrava ou se deslumbra para ele, é realmente chocante se isso chocante. Se configurar. Ele isso configurado, risco, né? Cantini, pela tua experiência, se for configurado isso, fica inelegível, parece? Olha, primeiro, o Paranhos, a partir de 1º de janeiro, ele perde o fórum privilegiado. Tá? Agora, uma denúncia subiria para o tribunal. Tem o cargo de prefeito que não pode ser da primeira instância. Né? A partir de 1º de janeiro, ele passa a ser investigado, porque depois de a gente tanto insistir, o deputado Roman foi até a Polícia Federal, mas ele condicionou quebrar o sigilo dele, desde que quebre do Paranhos. O Paranhos foi lá e pediu que quebrar o sigilo dele. E quem decide que vai quebrar sigilo não é o Roman nem o Paranhos, nem a Polícia Federal, né? A magistratura, o promotor vai pedir e o juiz vai quebrar ou não, né? Então, um processo como esse, Jairo, ele vai se arrastar. Não teria tempo hábil, por exemplo, de um julgamento para que ele ficasse inelegível em 2 instâncias em 2 anos. Não tem. Um processo dele não é de rito sumário.
Um bom advogado, já ele vai botar testemunha, ele vai ouvir por precatório, ele vai pedir peças de comprovação, vai pedir vistas, vai. Aí tem a condenação, o promotor vai pedir a condenação ou não, o juiz condena, recorre, vai para o tribunal, né? Lá tem a questão política, sentam em cima e o processo fica. Ou o processo do IBEM. Quantos anos tem? 18 anos? Aproximadamente. Está para conclusão, está para sentença e não sai. Me preocupa muito mais essa questão do processo do IPEM contra o prefeito Pará do que essas denúncias aí. Né? E depois aí vem ele com um deputado federal, ou senador, ou vice-governador, ou governador, né? Porque ele vai ficar forte depois dessa eleição, viu? Ou não. Podemos entrar nesse assunto depois. Ele passa a ter imunidade, passa a ter essas conferências e convivências, e aí o tempo passa e apaga tudo isso, infelizmente. Mas o Evandro é contundente nas denúncias dele, né? Certamente, se eu fico olhando e falo, não pode o cidadão que nem o Paranhos roubar de luz acesa e de porta aberta. Porque se for comprovado aquilo, foi roubo de luz acesa e porta aberta. Cantini, você acha que é um atenuante? Olha, gente, eu não estou brincando aqui não, sabe? Mas tem que dar uma descontraída, né? Você acha que é um atenuante o cara chegar e dizer assim, mas espera, foi ilegal a expansão do perímetro urbano? Não, foi aprovado lá na Câmara e tal. O prefeito pode receber um presentinho? A gente sabe que é uma regra quase geral. Não vamos generalizar com os prefeitos aí. O cara faz um loteamento, fica uma areazinha reservada para alguns presentes, assim. Você acha que esse é um atenuante, Calil, pela cultura política Calil, local? Cantino. Um abraço, Calil. Amir Calil, obrigado por ter gravado a vinheta do Pitoco lá na Rádio T. Obrigado, meu amigo. Saudações para você. Cantini, existe atenuante nessas questões ou é mão na massa mesmo se for configurado? Jairo, na política ninguém está de pé descalço. Não existe santo na política. Com todo respeito às exceções, às honrosas exceções. E você sabe que o culpado é o empresário. Porque não existe o corrupto sem ter o primeiro corruptor. É aquele que vai lá criar uma dificuldade na Câmara para depois vender uma facilidade. É aquele que vai lá já levar facilidade para que não tenha dificuldade na Câmara. Esse tipo de prática nociva que se arrasta há muito tempo. Há muito tempo, né? Agora, a ponto de você provar é outra coisa. Eu não posso dizer aqui se esse pegou, mas todo mundo sabe, esse aqui pegou. Esse aqui tem terreno lá no condomínio, esse aqui tem terreno no Golfo, esse aqui tem aqui, esse aqui fez um condomínio aqui, todo mundo fala, né? Esse aqui é sócio do lixo, esse aqui é sócio do ônibus, esse aqui é do transporte escolar, mas aonde que está a prova? Você acha, Cantini, que essa questão, uma vez configurada, sempre vamos dar o benefício da dúvida, claro, né, Cantini? Claro. Você acha que ela pode ter atravessado aquela ruazinha onde tem a feirinha ali, no sábado, do Paço para outra quadra ali? Pode Jairo, ter acontecido isso? Jairo, não existe prefeito corrupto se a Câmara não for corrupta. Não existe Câmara corrupta se o prefeito não for corrupto. Não existe. Não tem como roubar, não tem como ganhar terreno, se for o caso, se não completar, se a Câmara não aprovar. Você entende? Então, esqueça isso. Olha, e outra coisa, né? O prefeito vai bem, a Câmara vai bem. Se elege bem. O prefeito vai mal, a Câmara vai mal. Por quê? A população reprova. Então, não existe crime perfeito. E não existe no serviço público quem roube sozinho. Certo. Bom, outro aspecto dessa eleição que é importante ter um profissional experiente aqui à frente para avaliar. O prefeito Paranhos tinha outros nomes até, que se ele colocasse a máquina em cima, ele podia eleger. E o prestígio dele, não é? Vamos citar o Tiago Stafanello, no secretariado dele, o Sandro das Obras, e até o próprio Mecabô, que saiu bem votado da eleição para deputado. Cantini, por que o Renato? O Gugu. O Alessio. Eu te pergunto assim, qual era o compromisso com o Renato? Não, foi uma, digamos assim, uma opção de risco do Paranhos quando ele escolheu o Renato? Veja, não estou avaliando o Renato do ponto de vista pessoal,
Estou avaliando até das dificuldades que houve para colocar dentro do debate, de participar e tal. Foi uma escolha de risco do Paranhos? Por que ele não escolheu outro nome? Olha, eu digo para você que ele pagou para ver. Pagou para ver. E eu cheguei a acreditar que nem seria candidato ao Renato depois que ele anunciou o Renato. Porque eu acho que foi um erro. Um erro que o prefeito Paranhos fez. Não o erro de estar com o Renato hoje, né, até com a possibilidade de vencer no primeiro turno, mas foi o erro político estratégico. Jairo, a liderança do prefeito Paranhos, com essa aprovação, com essa proximidade com o Estado. Elegeu o Cantini, prefeito Cascavel. Com certeza, tendo uma base sólida do Nelsinho Padovani, o Jacobo Coelho, o Batatinha, o Pacheco, o Gugu, o Adelino, né? Todas essas. O Alessio, o presidente da Câmara, cidade, todo mundo ali com ele, a simpatia com os veículos de comunicação. Ele poderia ser o grande magistrado do pleito, não o ditador do pleito. O grande ser democrático do pleito em chegar. Pessoal, não seria nem atacado. Não teria adversário. É. Não teria adversário. Se ele chama todos esses tigres e coloca numa mesma jaula. Isso aqui, ó, pessoal. Olha, acertem aqui. Mas temos que ganhar a eleição, hein? E você acha que era possível esse arranjo? Claro que era possível. Claro, o Pacheco queria o apoio dele. O Gugu queria o apoio dele, só saía com o apoio dele. Todo mundo queria o apoio do prefeito. Então é o seguinte, junta todo mundo e vamos ver qual é o perfil que nós queremos. Quem é que vai ser o gerente do nosso projeto? Quem é que vai ser o vice? Quem é que vai ser as 2 vagas para o estadual? As 2 para a federal? Eu quero que vocês me levem para ser senador da República, o Paranhos. Ou eu quero ser governador, vamos perder, mas você, ou vice. Vamos fazer uma estratégia política aqui para a gente fazer esse grande grupo. E não tinha concorrente. O PT ia ter um candidato. Agora, tu acha que o Edgar Bueno, na sua sapiência, na sua vivência pública... Ia sair do jogo como saiu mas, 4 anos atrás. Claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas o que ele fez? Ele fez a política por exclusão. Ele simplesmente falou, vem cá, é o Renato. Foi no meu programa. Meu programa, ele disse, o meu candidato é o Renato Silva. E ele forçava o governador a falar também, o governo não falava. O governador ficou reticente no primeiro momento. O candidato do governador era o Gugu, abertamente, dito em entrevistas e tudo. Né? E o Renato era, e o Paranhos em nenhum momento titubeou. Então ele tem... Vai ficar ressentimentos, Cantini? Vão ficar ressentimentos? Claro. Vão ficar? Claro. Chegou o momento do Alessio dizer que o compromisso era com o Paranhos dia 31, de sair batendo em todo mundo, inclusive no Renato. Olha o Pacheco como é que está. A situação que viveram aí, politicamente falando, muito bem, e agora tem uma ruptura severa. Né? Aí você pega o Gugu Bueno, o mais esperto de todos, ele coloca o haver dele na aplicação política do banco chamado Ratinho Júnior. Júnior, tá aqui, faça de mim segundo a vossa vontade. E tá aí, ó, secretário eleito da Assembleia. Não veio dar cotovelada em ninguém aqui. Caiu para cima, então. E seria o prefeito numa posição, com um grupo desses aí, já imaginou? Se o Paranhos está fazendo o Renato com as dificuldades de comunicação, de eloquência, de oratória, né, que não participou do grande debate, se tiver segundo turno, como é que vai ser o debate daí? É a comparação dos dois. Tu imagina se tivesse um político de carreira, como se fala, defendendo essa candidatura. Então, Paranhos fez por exclusão essa escolha e olha, ele trabalhou e ainda está trabalhando para essa eleição. É incrível, eu nunca vi. Jairo, você conhece o Paranhos muito mais cedo do que eu. Eu cheguei aqui, ele era vereador. Ele trabalha em campanha, trabalha, mas como essa, porque ele viu a responsabilidade. Era o fim dele. A derrota do Renato é o fim político do Paranhos. Ele não vai chegar nem a 200 metros perto do Palácio. Com todo aquele pessoal cercando o governador, querendo as majoritárias e tal, vamos dar um espaço para eles? Hipótese alguma. Pelo seu feeling, por quê? Por que ele insistiu no nome do Renato? Ele insiste em dizer de que era o primeiro da hierarquia política. Era seu vice, foi leal, foi amigo, foi parceiro. E ele queria quebrar o paradigma de todos os candidatos aqui que se elegeram, que brigaram com seus vices. Né? Que nenhum
chegou à prefeitura. Ele queria quebrar tudo isso e fazer o Renato prefeito. Gente, é uma obsessão tamanha que eu acho que transcende essa prática. Ele não tinha compromisso com o Renato, não. Não tinha. Financiamento de campanha, da eleição anterior, não tem a ver com isso? O acerto do Renato Serviço foi na minha casa. Foi na minha casa. Estava lá o Thiago Stefanello, estava lá o Beto Guilherme, estava lá o Renato Silva, o Paranhos, o Miroslav Bailac e o Omar Escadagata. O aperto de mão foi na minha casa. E eu anunciei no dia seguinte que seria o Renato, quando todo mundo contestou. Né? E foi o Renato. E lá não teve acerto nada de que depois sou eu. O Renato não cobrou absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? E aí o Paranhos deu uma demonstração, né, de lealdade desse tamanho. Né? Vai ficar um monstro politicamente. Se Renato chegar a ganhar no primeiro turno, ou se ganhar no segundo, vai ficar um monstro. Porque o governo está perdendo a eleição em cidades estratégicas. Né? Então, Paranhos pode, né, surgir novamente para o Estado como uma grande opção. Opção para todos os cargos da majoritária. Né? Talvez com dificuldades nessa questão dessa denúncia que apareceu, né, Cantini? Não, se tiver... O político bichado, como se fala, ninguém quer ver por perto. Né? Se tiver uma mancha e um dossiezinho... Lembra o caso do Doninha aqui em Toledo? O Osmar Dias perdeu a eleição por causa do Doninha. Perdeu em Toledo. Do vice. Perdeu em Toledo, né, a eleição. Você lembra? Né? E tem o caso do Edson Campagnolo. Tu sabe essa história dele ou não? Do Capanema, lá do AFIEP, né? Estava acertado. Eu participei da reunião. Edson Campagnolo, vou te mandar o link depois, que ele seria o vice do Ratinho. A Federação das Indústrias, através do Marcos Pereira, presidente do Partido Republicano, estava certo que seria o vice o presidente da Federação das Indústrias, o cara do interior, o cara do sudoeste, o cara da roça, né, um industrial. Era o perfil que precisava para a eleição do Ratinho. Aí não dá, vamos botar o Miqueleto, depois não, era o Tigara, vamos com calma. Aí bateu o martelo, é o Edson. Aparece um dossiê. Quando o Edson Campagnolo vendeu para a World, aquela empresa de esportes, né? Dry Words, acho que é esse como se pronuncia, canadense, fortíssima, um negócio extraordinário. E aí começaram a brigar entre eles e apareceram notas, outras coisas, e o Edson tinha adiantado um dinheiro da própria FIEP. E foi comprovado. E aí foi montado aquilo tudo. E o presidente da Assembleia era arqui-inimigo político do Sudoeste do Edson Campagnolo, que é o Traiano. O Traiano pegou aquele dossiê e chegou na sala do candidato, então, Ratinho Júnior, e jogou. Olha aqui, ó. Isso aqui na mão do Marcos Formigueri faz um estrago. O vice estava bichado. E o Marcos já tinha o dossiê. Tá? Já tinha. Eu tinha o dossiê também, porque eu sou de lá, né? Acompanhei tudo aquilo. Aí eu aconselhei o Campagnolo. O Campagnolo vá na delegacia, faça um BO, um boletim de ocorrência imediatamente. Retire sua candidatura imediatamente. Não, ele ainda... Não, para fora. Daí foram buscar o Piana. Saiu da Federação das Indústrias para a Federação do Comércio. Aí veio o Piana, que é até hoje o vice-governador. 8 anos de mandato. Então, se tiver um dossiê desses, se tiver, e vai ter... Pode atrapalhar a caminhada do Paranhos. Pode atrapalhar a caminhada. Né? Fechando aqui a nossa conversa com o Cantini, vamos supor que se configure esse quadro, que a pesquisa mostrou, e o Renato Silva seja eleito no primeiro ou no segundo turno. Cantini, quem são os homens chaves de um eventual governo Renato Silva? Qual será o papel do Paranhos nisso? Qual é o papel do vice, que parece ter uma personalidade forte, diferenciada e que quer espaço no governo? O que você me diz? O Henrique, ele tem uma volúpia, né? Uma ambição. E ele vai querer ocupar um espaço. Agora, qual é a experiência que ele tem administrativa? Aonde que ele esteve? A burocracia do serviço público, o trato com as pessoas, seria ele o quê? O chefe da Casa Civil? Seria ele o quê? Cabe isso para ele fazer a política. Quem sabe para fazer essa relação com a Câmara, com a sociedade.
Mas o que sobraria para o partido do Henrique? Se fala do Maico lá na comunicação, que seria um pedido do próprio Henrique, Maico Corazza, né? E ele tem bons quadros ali. Mas tem experiência? Se fosse o Renato e ganhasse a eleição, se ganhasse, nós estamos aqui... Eu já coloquei no futuro do pretérito, que é para não ficar nenhuma dúvida. Né? Imperfeito ainda. Né? Imperfeito. Eu não mexeria nos quadros, pelo menos em 6 meses, do quadro que está tocando a prefeitura. Como é que se vai mexer num Sandro de obras? Como é que vai tirar um Zorek de uma procuradoria que sabe tudo? Né? Você está entendendo? Você vai colocando no planejamento o Thales, que sabe tudo, inclusive dos loteamentos. Né? Como é que vai mexer num Thales? Como é que vai montar uma equipe, né, para tocar essa prefeitura? Porque ele era vice. Ele chegava lá, Desirê, pessoal, tudo bem? Vamos, tá aí, Thiago, Stefanello, tal. E o Renato caía pro mundo. Agora ele vai, para um pouquinho, prefeito, isso aqui, eu vou pedir um parecer. Eu não vou assinar, como é que é? É outra coisa, eu não mexeria jamais nesse primeiro momento, jamais. Eu tenho certeza que o trator vai voltar, o folador. Ele me disse que não tem nenhuma possibilidade se o Renato ganhar. Mas não tenha dúvida que vai ser um pêndulo ali. Tá no sangue, né? Não, e outra coisa, o Renato, o folador precisa falar pelo Renato. Tá? É um mal necessário o folador, esse Renato chegar pela a ganhar firmeza a eleição. dele. Pela firmeza, pela transparência, né? Pela arrogância também. Não dá. Precisa socar a mesa, é ele que soca. Se enfrentar a imprensa, ele vai enfrentar, Jair, entende? Eu não mudaria. Muda muito pouco. Muito pouco muda se Renato ganhar. Evidentemente, se for o Edgar e o Pacheco ou a Lília, muda tudo. Toda eleição é antessala de outra, então agora é a última pergunta para o Cantini. Pois bem, Renato é um mandato só, é 4 anos. O que se desenha no pós-Renato? Apesar que a gente fala isso, sempre tem que um cuidado, né? Porque o cara se apaixona de um jeito pelo negócio, aquela mosquinha, né, Cantini? Pica forte na veia, a gente nunca sabe quando o cara fala que é um mandato só e tal. O Lula disse que ia ser um só no mês seguinte. Eu acho que antes de tomar posse ainda já a conversa mudou um pouco de tom, né? E deve ser candidato em 2026. Qual que é o cenário, Cantini, que você consegue desenhar, mesmo que de forma resumida, para 2028? Olha, o Renato é um mandato só. Até porque ele não vai ter outro Paranhos. Tá? E aí ele é julgado pelo que fez. E ele vai estar com idade já, é um mandato só. Vai realizar um sonho. O que me preocupa, Jair, com todo o carinho que eu tenho pelo Renato, é essa ambição que ele tinha em ser prefeito. Não governar. Ele tinha com ele um resgate. E se ganhar a eleição, um resgate da vergonha que ele passou lá em 2004. Você entende? Então, ele tinha isso como um projeto de vida. Uma obsessão. Uma obsessão. Projeto de vida. Então, ele vai cumprir e vai ter certos momentos aí na frente que ele vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Quer apostar comigo? Vai ter um momento que o que eu estou fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Na hora que o Pitoco botar a cara dele na capa, no primeiro erro dele, que vai ter, a hora que o Cantini falar, Renato, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em Camboriú, na minha fazenda. Jogando bocha. Vai chegar esse momento. Mas para o futuro, Jair, tem aí uma grande abertura. Se o Márcio Pacheco perder a eleição, e ele é um homem inteligente, ele vai lá e se entrega para o governador. Entendeu? Olha, vim aqui, eu era da base, sou da base, conte comigo. E no dia seguinte ele vai lá, Renato, minha briga era com o Paranhos, não era com você. Eu sou deputado de Cascavel, estou aqui, vou trazer emendas, vou trazer e tenta reconstruir a aproximação dele com o governo do estado e com o município de Cascavel. Entende? Agora, se ficar rançoso, vai ficar na cerca, vai ficar lá na oposição. Como que vai ser a reeleição dele para deputado estadual? Ele tem que ter uma inteligência tremenda. Ele vai dizer, Fernando Mantovani, valeu, tchau. Pessoalzinho aqui, tchau. Pessoal, muito obrigado, tchau. Vou cuidar da minha vida. E o Edgar, se perder, põe o pijama de bolinha. O Edgar, se perder, ele enriqueceu o debate aqui, né? Tem que reconhecer os 3 mandatos dele diante das suas
prerrogativas e também dos seus erros e acertos, evidentemente que é a última participação dele política, né? Eu acho que tem um quadro aí para 2028, a volta do Pacheco. Se ele reconstruir a imagem política diante dos arranhões que vão ficar aí, vai ficar ferida muito aberta nessa campanha, né? Tem o André Bueno. Tem o André Bueno aí que, se Edgar ganhar a eleição, o André é candidato a deputado já. Não tenha dúvida, né? Mas tem o André Bueno aí, muito embora ele estava afastado, mas ele entrou na campanha do pai como ninguém essa vez. Né? Eu nunca vi o André pedindo voto, fazendo comício, fazendo reunião, né? Tem quadros importantes que vem aí. O Mecabô, qual é que vai ser o desempenho dele? De que maneira ele vai se postar? Como que vai ser a participação dele como administrador, se chegar à prefeitura? Né? Tem quadros que se pode se construir. E por que não o próprio Paranhos? Que eu acho que se ele tiver elegível, ele não vai trair o Jacobo. Não vai trair os candidatos que apoiam ele na candidatura do Renato para federal. Tem um compromisso com esses federais. E não vai trair o Batatinha, o Adelino, o Gugu, né? Os deputados estaduais. Não tem como trair. Daí seria o fim. Ele dá a vida para não trair o seu vice, como ele diz, para ser fiel, e trai um companheiro que elegeu o seu vice. Então o Paranhos, ou ele fica no governo, né? E aí pode ser o vice do Alexandre Cury, se tiver sem manchas. Já falamos sobre isso, inclusive com o Alexandre Cury. Pode ser o Paranhos visto do Alexandre Cury numa jogada dessa. Ou ele pode estar postulando uma candidatura ao Senado, porque com a definição da eleição em Ponta Grossa, os irmãos, tanto o Marcelo como também o Sandro Alex, vão ficar muito fracos no governo. Se não for nem para o segundo turno, fica muito fraco. O Beto Preto já está fora do governo. Tu viu que já estão escanteando possíveis candidatos ao governo do Estado. O Alexandre Cury é o presidente da Assembleia. É o candidato. O Greca, com essa estrutura aqui de Curitiba e essa possibilidade de perder a eleição em Curitiba, porque ele atacou o Bolsonaro, elogiou Lula. E hoje, a Cristina está no segundo turno. E até a eleição de domingo, muita coisa pode acontecer em Curitiba. É uma coisa incrível que está acontecendo em Curitiba, né? Paranhos cresce e pode ocupar uma chapa majoritária, não tenho dúvida nenhuma. Vai ficar gigante se ganhar a eleição aqui e se ganhar no primeiro turno, mais gigante ainda. Agora, qual é o grau de estrago que o Evandro e as acusações fizeram na vida política dele? Aí o tempo que vai nos dizer. Esse é um grande ponto de interrogação. Cantini, muito obrigado pela sua participação. Passo para suas considerações finais e espero que tenhamos contribuído com você, eleitor, no entendimento melhor do quadro sucessório em Cascavel. Jário, eu vim aqui numa distinção especial a você. O pessoal da Gazeta me chamou, o pessoal dos podcasts aqui, todo mundo. E eu vim aqui atendendo o teu convite porque foi o primeiro jornal que me deu espaço quando ele saiu em Pato Branco chegando aqui. 28 anos atrás. E pela seriedade do teu trabalho, né? Isso aqui, desde que eu cheguei, é a mesma coisa. E você também, naquele tranquinho, e vamos longe, né? Porque pedra que muito rola não cria limo, né? E cobra que não anda no caminho certo não engole sapo. Muito obrigado. Então, cobras, se cuidem. Gente, entrevistei o Valdomiro Cantini, né, da Rádio Massa, da rede, né? Cantini tem uma rede de rádio, não explorei isso aqui, né? Que pena, mas teremos outras oportunidades, eu né? falo de política aqui, né? De política, vamos deixar os negócios para outro dia, né? Agradecer a sua participação, a sua presença, você pode enviar esse link, você pode pegar no Spotify, você pode pegar no YouTube, com imagens, pode pegar com áudio no Spotify, né? Enfim, o Pitocast está no ar, mais uma vez, trazendo informações relevantes para você. Grande abraço, saúde e até breve.